quando a gente está caminhando para o final desse encontro, nessa primeira experiência que a gente está tendo de um movimento como esse, que o Senhor possa falar outra vez ao nosso coração, que o Senhor ministre e que a gente possa ter a nossa visão ajustada aos teus propósitos. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu queria olhar para um texto da Palavra de Deus para a gente contextualizar as questões que trabalhamos aqui ao longo de ontem à noite e hoje, que é 1 Samuel capítulo 15. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra a Palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 15. No verso 17, a gente vai encontrar 1 Samuel 15, verso 17. A gente vai encontrar um registro que eu queria começar com ele, para você entender a sua posição hoje no mundo. O que você, como empresário, executivo, homem e mulher de negócios, não é? Está fazendo nessa terra na perspectiva de Deus. 1 Samuel 15, verso 17, a Bíblia diz assim: prosseguiu, pois, Samuel, embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Naturalmente, Samuel estava falando para Saul, primeiro rei de Israel. Mas é importante que a gente entenda a posição que Deus nos colocou. Esse ano, enquanto nós estávamos vivendo aquele momento de convulsão nacional, sobre pedir ou não pedir o impeachment, não é, da presidente Dilma, houve uma reunião aqui na cidade de Curitiba, dirigida pelo presidente da FIEP, um irmão nosso, Campanholo, e o Campanholo convidou os representantes, os presidentes, os líderes de 128 sindicatos patronais e funcionais. E ele convidou também os pastores das maiores igrejas da cidade, convidou o arcebispo da cidade para discutir a questão do Brasil. E aí, numa reunião com essas pessoas, não é? Uma reunião que não era tão pequena, porque havia ali todos esses representantes, ele pediu que o arcebispo trouxesse uma palavra e pediu que eu desse uma palavra. E eu fiquei orando, porque é uma responsabilidade muito grande você falar num momento como esse, com um assunto como esse. E de repente Deus me deu uma palavra. E a palavra que eu transmiti naquele lugar foi mais ou menos assim: que na Bíblia Deus chamava de pastores do povo, não apenas o sacerdote e não apenas o rei, mas ele chamava de pastores de Israel aqueles que exerciam liderança e pessoas que estavam abaixo deles, de tal maneira que eles pudessem conduzir o jeito de viver, a própria economia da nação. E eu disse para eles: olha, vocês têm uma responsabilidade diante de Deus, porque vocês são os pastores desta terra. Se vocês não fizerem nada, Deus vai pedir contas. Se vocês fizerem errado, Deus vai pedir contas. Mas se vocês conduzirem esse rebanho que não é de vocês, é de Deus, segundo o propósito de Deus, então Deus vai abençoar essa terra. E foi interessante o impacto que essa palavra tão curtinha fez naquele ambiente. E naquela ocasião que estavam ali representados da OAB, do Paraná e tantas outras organizações, nós decidimos algumas coisas, entre elas pedir, através, como uma iniciativa pública, melhor, civil, o impeachment da presidente, através
da própria OAB, que iria votar essa matéria a nível nacional, através das federações de indústrias do país, e além de tudo isso, também colocar algumas medidas muito fortes com relação ao combate à corrupção e outras coisas mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra que está aqui em 1 Samuel 15, verso 17, tem tudo a ver. Embora pequenos e impotentes, cheios de defeitos, cheios de pecados, o Senhor colocou sobre nós líderes, e eu vou acrescentar, líderes espirituais do seu povo, porque vocês não são só empresários, não são só executivos, são servos de Deus aonde vocês estiverem, e Deus os ungiu para serem líderes dessa nação. Você crê nisso? Eu creio. E quando Deus elege alguém para ser líder de uma nação, eu queria que você entendesse a dimensão disso. Jesus é o pastor supremo, você é co-pastor de Jesus nessa terra. É isso que a Bíblia está falando. Mas o restante desse capítulo nos mostra que esta unção não representa espiritualidade automática, e nem garantia de que o poder de Deus fluirá de nós contínua e vitaliciamente. A história de Saul é uma triste e catastrófica advertência da possibilidade de que ungidos do Senhor vivam crises espirituais destrutivas. E nós temos assistido ao longo da história fracassos públicos de chamados ungidos do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o presidente afastado da Câmara dos Deputados em Brasília é evangélico. Sabe o que é pior? Ele foi consagrado pastor pela igreja dele. Sabia disso? Isso não significa unção vitalícia, ao contrário. Graças a Deus que a mídia não fala disso. E quantos de nós temos vivido os nossos fracassos espirituais privados? Por isso hoje eu gostaria de olhar para algumas atitudes vividas por Saul, que construíram a crise espiritual da sua vida e a crise espiritual da nação. E eu queria que a gente pudesse meditar um pouquinho nesse tempo de encerramento, nestas crises que às vezes vêm sobre nós de uma maneira tão sutil e que a gente não percebe. A primeira delas se encontra nos versos 8 e 9 desse capítulo 15 que nós estamos estudando. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, e também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. O ungido do Senhor, aquele que um dia foi chamado a dedicar a sua vida ao Senhor, e tem vivido porque o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, por isso ele é ungido do Senhor, é aquele que desde o primeiro momento da sua vida tem aprendido a colocar tudo sobre o altar. Tudo sobre o altar. E o que aconteceu aqui com Saul é que ele não colocou tudo sobre o altar. A Bíblia diz que ele tinha recebido uma ordem, Deus ia dar uma grande vitória, mas uma grande vitória para ele. E a ordem que ele tinha recebido é, dessa grande vitória, nada, absolutamente nada você vai aproveitar. Você vai colocar tudo nas minhas mãos. Isso vai ser uma oferenda a mim, assim como foi a tomada de Jericó. Essa era a primeira grande vitória que Deus estava prometendo a Saul. E o que vai acontecer
é que ele agora vai entrar em crise com essa ordem de Deus. É interessante que quando a gente é chamado pelo Senhor, a gente aprende que a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo pertence ao Senhor. E se tem um lema que aquele que é do Senhor Jesus vive, é: tudo entregarei. Mas a crise se instala na nossa vida quando, por alguma razão, a gente se sente no direito e de reter alguma coisa conosco que deveria estar no altar, ou mesmo administrar, segundo a nossa própria ótica, mesmo aquilo que parece ser do Senhor, porque a gente está querendo que seja do Senhor, mas a gente está administrando na nossa ótica e não do jeito de Deus. Há uma coisa que eu aprendo na doutrina do dízimo, que às vezes passa desapercebido na mente da gente. Eu quero aprender para a minha vida como pastor e como igreja. Na doutrina do dízimo, a gente não administra o dízimo. A gente entrega na casa do tesouro e eu não tenho nada a ver com aquilo. Aquilo é do Senhor. Eu administro as ofertas. Por quê? Porque eu tenho que aprender a confiar na graça de Deus e não no jeito que eu tenho de fazer as coisas. A igreja, essa igreja tem uma regra: 10% de tudo que ela arrecada, a gente entrega para a nossa denominação. E tem gente que diz: mas por quê? Qual é o retorno? Diz assim: o retorno é cumprir o propósito de Deus. Porque se eu administro tudo que Deus me dá, eu não aprendi a entregar nada. E é isso que está acontecendo agora com Saul. Ele tem que enfrentar um dilema na vida dele. A vitória que eles tinham obtido era de uma rica cidade que havia caído nas suas mãos. Ele tinha um exército de 210 mil homens. E naquele tempo não se pagava o exército. O que acontecia é que o despojo daquela terra, o despojo daquela luta, era o soldo de quem lutava. E de repente ele recebe uma ordem tão estranha aos olhos humanos, uma ordem inconsequente do ponto de vista empresarial, maluca. Tudo deveria ser destruído como oferenda ao Senhor, como primícia, à semelhança do que havia acontecido em Jericó no passado. E então ele decidiu administrar politicamente a questão. Mandou destruir tudo menos o que tinha valor. O sentimento que eu tenho era que o valor que movia o coração de Saul não era financeiro, mas o que ele queria era estar bem com o seu povo, ser amado, aceito, estar politicamente certo. Por isso então ele decidiu: ao invés da gente destruir tudo, a gente leva com a gente tudo e faz uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Como é que seria feito esse sacrifício? A gente pega todos os bois, todas as ovelhas, as melhores que tem, e a gente faz um churrascão. E aí todos os 210 mil soldados vão estar comendo churrasco, vão estar celebrando a vitória. E sabe, a gente cumpriu a vontade de Deus, mas do jeitinho da gente. E é interessante como Deus lida com essa questão. Deus não aceita aquela oferta feita desse jeito. O respeito e a admiração de um ungido do Senhor não vem da sua capacidade, da sua sabedoria, da sua habilidade de liderança, mas das marcas da graça, da beleza de Jesus que transpiram daqueles que continuam a colocar tudo sobre o altar. É interessante que todos vocês aqui são servos de Deus, líderes da igreja, comprometidos com o reino, e eu tenho certeza que todos têm aprendido a colocar valores materiais no altar de Deus, mas Deus não está pedindo só isso não, Ele está pedindo tudo. Ele está pedindo a sua imagem,
E às vezes você vai ser politicamente incorreto. Ele está pedindo os seus sonhos. Ele está pedindo os seus medos. Ele está pedindo que você se submeta às pressões por causa do nome de Jesus. Ele está pedindo os seus filhos. Ele está pedindo tudo o que tem valor para você. Uma ocasião eu entrei numa crise ministerial e eu fiquei com vontade de sair dessa igreja. Falei, Senhor, eu não aguento mais ser pastor dessa igreja, não. Quero ir embora. E eu entrei no meu escritório lá em casa e comecei a orar. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê autorização para ir embora. Não aguento mais esse lugar. Está difícil pastorear aqui. O povo de Deus é bom, mas eu tinha uns embates violentos. E aí o Senhor me respondeu uma coisa muito estranha. Ele disse assim, quer ir? Vai, mas você vai sozinho. Eu falei, eu não vou sozinho. Então fica. E aí naquele dia ele me pediu tudo daquele instante, porque depois em outros momentos ele foi pedindo outros tudos diferentes. Mas sabe o que ele me pediu? A minha amargura para ser colocada no altar. Assim como ele pediu para Elias o desânimo dele para ser colocado no altar. Assim como Deus vai ensinar para Abraão que no momento da fome não é lugar da gente sair da terra, porque se sair da terra os altares deixam de ser levantados. A crise se instala na vida de um servo de Deus e a gente não cumpre a missão e o propósito para o qual Deus nos colocou nessa terra, quando queremos segurar o que tem valor e administrar o que tem valor para nós, ao invés de colocar tudo sobre o altar. Vocês são pastores de Deus nessa terra. Eu quero dizer uma coisa que vai chocar você. Deus não precisa do seu dinheiro. Presta atenção. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono do céu e da terra. Ele não precisa. Mas Ele precisa que você inteiro seja colocado sobre o altar. E Ele vai usar até o seu dinheiro. Mas primeiro, você vai ter que se colocar no altar. Se deixar governar por Deus. E aí, quando Deus governa a nossa vida, Ele vai nos colocar. Agora, enquanto eu estiver vivendo essa luta interior, eu estou vivendo uma crise. E eu vou gerar uma crise. E no meio das crises que a gente enfrenta da vida, a gente não vai ser a solução da crise, porque a gente vai ser o causador da crise. Segundo o princípio que eu aprendo aqui nesse texto, está no verso 12, onde diz assim, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Samuel saiu para procurar Saul, e soube que ele tinha ido para a cidade do Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. O segundo princípio que eu aprendo para a gente não viver as crises espirituais ou não gerar crises por causa das crises espirituais, é que a gente não pode inverter a ordem das coisas. A crise se caracteriza quando deixamos de fazer da nossa vida um monumento à glória de Deus e começamos a construir monumentos à nossa glória e aos nossos feitos. É interessante perceber que quando nós começamos a reter conosco o que Deus nos manda entregar, sem percebermos, às vezes, nós mudamos o foco das nossas vidas. Antes desejávamos fazer da nossa vida um testemunho vivo para a glória de Deus, e esse era o nosso alvo, a nossa primeira ambição. Mas agora, ainda que Gilgal esteja na nossa vida e no nosso roteiro, porque Gilgal naquele tempo era o lugar de Deus, o lugar de adoração,
e ainda que ele fizesse parte da vida de Saul, e até do projeto de vida, ele vinha em segundo lugar, porque antes de ir para Gilgal, ele foi para onde? Para o Carmelo. E lá no Carmelo ele foi fazer o quê? Construir um monumento à sua própria glória. Quantos monumentos já foram construídos por você? Mas, enquanto você os está construindo, e enquanto o seu foco estiver ali, naquele monumento que você está construindo, Deus não vai poder derramar a sua unção, ou mesmo renovar a sua unção na sua própria vida. Quantos têm perdido a bênção de Deus, e têm perdido a capacidade de ver o poder de Deus se derramando sobre nós, porque estão ocupados demais em construir os seus próprios monumentos. E sabe o que é pior? É que esses monumentos não duram. Eu tive o privilégio de subir no Monte Carmelo, e não existia monumento algum ali dedicado a Saul, porque os monumentos que a gente constrói para a nossa própria vida são uma grande ilusão. O único monumento que ficou para Saul nesta terra foi a perda da sua unção registrada nas Escrituras Sagradas. Por que eu estou falando isso? Porque é muito sutil isso na nossa vida, a gente dizer, eu estou servindo ao Senhor, eu estou aqui para fazer a glória de Deus, eu estou aqui para construir o seu reino, mas lá no fundo a gente tem tantos sonhos, tantos projetos, que são só nossos, que a gente não dobrou o joelho para perguntar a vontade de Deus para as coisas que vão acontecer na nossa vida. Algumas pessoas vão dizer que eu sou maluco. Querido, eu não compro um carro, não vendo um carro, não faço nada sem dobrar o meu joelho e perguntar qual é a vontade de Deus. Esse ano passado, surgiu uma oportunidade de fazer um investimento. A minha cunhada estava trabalhando com esse investimento, ela disse, olha, é um bom negócio, você pode fazer. Eu fiz as minhas contas, eu disse, sabe, dá para fazer um investimento, mas eu não faço nenhum negócio sem buscar a vontade de Deus. E aí, dobrei meu joelho, conversamos eu e minha esposa, oramos, e o Senhor falou, não. E eu liguei para minha cunhada e disse, querida, Deus falou não. Aí ela, minha ovelha, disse, tá bom. Aquele jeitinho dela assim, tipo, vai perder. Essa obra foi embargada, está parada até hoje, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele me livrou dessa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando eu não estou preocupado em construir os monumentos para mim, Deus faz a bênção acontecer na minha vida. E quando eu entendo que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus, e eu sou submisso a essa ordem do Senhor, nisso e naquilo, eu vou descobrir a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas a crise espiritual se revela quando eu paro de construir os monumentos à glória de Deus e começo a perseguir os meus próprios monumentos. Ainda que eu esteja indo para Gilgal e dizendo, isso é para a glória de Deus. Pare de perseguir a construção de monumentos. Que a sua vida seja um monumento erigido para a glória de Deus. Não tem sentido, vai passar, mas aquilo que a gente faz no propósito de Deus, não passa, porque o propósito de Deus está focado em vidas que vão ser transformadas. É claro, Ele vai usar a minha empresa, Ele vai usar o meu negócio, Ele vai usar a minha expertise, mas a minha expertise também é falha. E aí eu prefiro a revelação do Espírito. Pode ter certeza disso. Terceiro princípio.
A crise espiritual se amplifica quando nós lutamos com a voz de Deus no nosso coração. Versículos 13 a 15. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou dizendo: que o Deus eterno abençoe Samuel. Eu obedeci às ordens do eterno. Olha que coisa interessante, ele começou dizendo assim: eu obedeci às ordens do eterno. E Samuel perguntou: então por que é que eu estou ouvindo o mugido do gado e o berro das ovelhas? Você obedeceu mesmo? E Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como um sacrifício ao Eterno, o seu Deus, e destruímos completamente o resto. É interessante perceber que Saul não tinha consciência do seu pecado. Ele não tinha consciência. Ele não havia percebido nada de errado na sua conduta. Por isso ele afirma claramente: eu obedeci. E com ironia Samuel pergunta: se você obedeceu, então por que eu estou ouvindo o mugido do gado, o berro das ovelhas? Não, Samuel, você não entendeu. Ao invés de destruir tudo lá no meio da batalha, nós faremos uma oferta ao Senhor. Vai ser a mesma coisa. Você já percebeu como somos tentados a imitar a atitude de Saul? Defender que continuamos no centro da nossa vocação, quando na verdade estamos nos desviando do foco. Tentar argumentar com o próprio Deus as nossas razões, inteligências, habilidades, colocar a culpa na falta de visão e espiritualidade dos nossos liderados ou dos nossos líderes. Mas o pior é que o mugido do gado e o berro das ovelhas estão como a dizer: pare de lutar com a minha voz, eu sou o Senhor. Este rebanho me pertence, pois eu comprei com meu sangue. O projeto é meu e não seu. Eu creio que na vida de todo servo de Deus a gente vai passar por testes. E não são testes do diabo. Que Deus vai permitir que venha sobre a nossa vida, para que a gente conheça o nosso próprio coração. Eu tinha um sonho na minha juventude. Naquela época, o curso de bacharel em teologia, na época, ele não era reconhecido pelo MEC, ele era um curso livre. Isso me fazia muito mal, eu não gostava dessa ideia. Estudei tanto para não valer nada, é horrível isso. E aí eu sempre sonhei em fazer uma segunda faculdade. E aí aconteceram coisas muito interessantes, porque Deus é muito habilidoso com isso, né? E algumas ovelhas minhas sabiam desse meu desejo, e uma delas foi, sem me falar nada, conseguiu lá na igreja os meus documentos e fez a minha inscrição para um vestibular. Foi lá na igreja e me entregou os papéis da inscrição e disse: pastor, o senhor vai fazer o vestibular. E eu fiquei muito invocado com a ovelha. E aí depois comecei a pensar: será que é de Deus? Será que não é de Deus? O que eu vou fazer? E tinha saído de férias, e a minha mulher disse assim: olha, eu acho que você devia fazer o vestibular. E isso era um dia antes do vestibular. E aí então reuni meus filhos pequenos, e eu fui então para São Paulo. A gente estava numa cidade fora de São Paulo, eu morava em São Paulo na época. Fui para lá e cheguei de noite em casa, desesperado, porque eu tinha que estar cedinho de manhã para fazer o vestibular, e disse: vou estudar para o vestibular. Deus é tão bom, porque eu não podia zerar em nenhuma matéria, né, aquele negócio todo, senão você não funcionava, tal. E eu pego um livro velho de biologia na minha biblioteca e começo a estudar o livro velho de biologia. Eu falei: matemática eu vou bem, português eu me viro, inglês não sei o quê, história também, mas biologia,
doía, ai, ai, ai. E aí fui lá e olhei, não é que o danado do homem que fez o vestibular copiou o exercício que estava naquele livro velho. E quando eu olho, eu disse, não acredito, é de Deus. Passei no vestibular, comecei a fazer o curso. E aí, quando eu estava indo bem, muito bem, Deus me chama para Curitiba. E é interessante porque as coisas aconteceram de uma maneira tão natural, porque eu não tinha grana para pagar a faculdade, e chegou um irmão e disse, eu vou pagar a sua faculdade, pastor. Fui lá, fiz a matrícula, eu me lembro que eu estava na fila para fazer a matrícula, com o cheque do irmão na mão, e eu disse assim, Deus, o Senhor está me dando um sonho, mas se um dia o Senhor pedir esse sonho, eu vou devolver, porque eu quero dizer que o Senhor é o primeiro na minha vida. Toma cuidado com corações assim, viu? E aí eu fui convidado para essa igreja, e Deus me disse, vai. E eu disse, bom, então eu vou tentar transferir o meu curso. Não dá para transferir o curso quando você é primeiro ano, não é isso mesmo? Não dá. Tem direito à vaga os que prestaram o vestibular. E aí eu fui lá e disse, o que eu posso fazer? Eu vou trancar então. Aí fui lá falar com a secretária da escola para trancar. E cheguei lá e disse, eu vim aqui trancar. Ele falou assim, o prazo de trancamento terminou a semana passada. Não pode mais trancar. E eu olhei para ela e falei, e agora, o que eu posso fazer? Ela falou assim, você pode cancelar a sua matrícula. E eu disse, o que significa isso? Ela disse assim, desse jeitinho que eu estou falando. Está vendo aquele arquivo lá? Falei, estou. Eu vou lá, pego a sua ficha, tiro de lá e para nós você nunca existiu. Mas eu tinha feito um pacto com Deus. Aí eu falei, tá bom, então me dá o formulário. Ela disse, tem certeza? Eu falei, tenho. Pegou o formulário, saiu da secretaria do guichê, abriu a porta do diretor, ele não estava lá, falou assim, entra nessa sala e pensa bem no que você vai fazer. Naquele dia Deus estava testando onde estaria o foco da minha vida. Obedecer, construir os meus sonhos, ou colocar tudo no altar. Querido, Deus vai fazer isso com você todo dia. E se você passar no teste, pode ter certeza que a bênção de Deus virá sobre a sua vida muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas se você não passar nesse teste, você vai repetir o teste quantas vezes forem necessárias até você colocar tudo no altar. O que a Bíblia está dizendo aqui para a gente, e que eu queria deixar para você, é que tem que haver uma prioridade na nossa vida. Todos vocês são muito habilidosos, Deus lhe deu dons maravilhosos. Todos vocês são líderes empreendedores, louvado seja Deus por isso. Todos vocês têm capacidade criativa, louvado seja Deus. Mas toma cuidado, porque é muito sutil o momento em que a gente tenta controlar o que é incontrolável, porque Deus é o dono da nossa vida. Ou tenta construir, achando que é até para a glória de Deus, e até foi de Deus, e olha, até foi porque o teste veio de Deus. Mas na hora H, a gente não coloca tudo sobre o altar. Cuidado, porque a gente tem que aprender a não lutar com a voz de Deus, não defender continuarmos no centro da direção das coisas e nos desviarmos do propósito que Deus tem. Não tentar argumentar com Deus, nem colocar as razões da nossa habilidade. O que Deus quer
é que a prioridade seja dele e que nós nos submetamos à autoridade dele, para que ele possa moldar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de administrar, os planos que produzimos e assim por diante. Deus não vai bater o carimbo de homologado no seu plano, Ele só vai abençoar o plano dele. Quarto princípio que eu queria deixar com você nesse encerramento, e esse é o último princípio. A crise é mascarada quando trocamos a simplicidade da fé obediente e submissa pela suntuosidade dos nossos atos religiosos. Versículos 20 a 23 diz assim: mas eu obedeci ao Deus eterno, respondeu Saul, saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag, matei todos os amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecerem como sacrifício ao Eterno, o Deus, o seu Deus. E Samuel respondeu: o que é que o Deus eterno prefere? Uau, que pergunta! O que é que o Deus eterno prefere? O que o Deus eterno prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. E aí vem uma palavra muito pesada que está aqui, muito pesada. A revolta contra o eterno é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Deus eterno o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor não troca a suntuosidade de um culto. Ele prefere o coração quebrantado e contrito. Não há ato religioso que possa agradar a Deus, só um coração submisso. E ainda Samuel revelou que tais atos de culto escondiam em si algumas coisas tremendas. A revolta contra Deus, da mesma maneira que os rituais da feitiçaria escondem práticas demoníacas, e que o orgulho, à semelhança dos rituais da idolatria, escondem o afastamento do verdadeiro Deus. Nós perdemos a unção quando trocamos o coração quebrantado e contrito, obediente e submisso, por uma fé que nos leva, tocou aqui meu telefone, isso é horrível, né? Por uma fé que nos leva a viver apenas os rituais da minha religião. Não adianta querer fazer o melhor para Deus, se o melhor que Ele deseja de você não foi instalado no seu coração. O Senhor deseja que o seu ungido experimente uma fé simples e coerente. E tem aqui algumas perguntas muito simples. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Será que Deus não tem nada para ministrar na tua vida, para você se quebrantar aos pés do Senhor? Entende o que eu estou falando? E olha, às vezes a gente está tão envolvido em tanta coisa, mas aquela coisa simples, de ouvir a voz de Deus, sentir aquela presença do Espírito, a revelação do Senhor, o confrontar de Deus, a visão do seu reino, mas do jeito dele, não está em nós. E aí o Senhor diz: filho, para um pouquinho, você está correndo, mas eu não estou pedindo isso para você, eu estou pedindo que antes de você correr, eu possa estar enchendo a tua vida com a minha graça.
Como nós somos tentados a substituir o nosso quebrantamento e devoção pelo programa, pelo projeto. E queridos, antes do projeto, Deus quer fazer uma obra na tua vida e na minha vida. Todos nós somos muito ativos, eu sou muito ativo, você é muito ativo. E eu vou dizer, a minha maior tentação é querer montar os meus planos, ter os meus projetos. Eu os tenho. Mas se eu não me colocar na presença de Deus para que Deus me fale, se essa voz veio dele ou da minha alma, eu não posso colocar em prática. Nem que seja fazer um investimento. Senão eu vou investir na Petrobras. Estou falando sério, gente. Eu creio num Deus que fala e se revela. Se Ele sabe tudo, por que eu não vou perguntar para Ele? Por que eu acho que eu sou melhor do que Ele? O que sinto é que o Senhor desejava que Saul, o seu ungido, fosse o seu amigo, que estivesse aos seus pés como Maria, irmã de Lázaro, que estivesse a se derramar por inteiro em adoração, obediência e amor. Você lembra do dia que você se converteu? Lembra da decisão que você fez? Como é que foi que Deus tocou o seu coração? Você lembra do dia em que Deus ministrou na sua alma? Eu achei tão interessante o William Douglas falar ontem, dizendo assim, olha, eu fui lá para o concurso que eu tirei em primeiro lugar depois de ter fracassado, e eu orei, e Deus me deu uma palavra. Eu achei tão tremendo hoje quando eu vi Deltan falando que quando ele estava estudando e aquelas coisas estavam na sua mente, ele estava pulando e cantando louvores a Deus, e louvores que tinham a ver com o projeto de Deus para a vida dele. Dê o seu melhor para Deus, não foi isso que ele falou? Eu achei tremendo quando aquela tentação veio, bateram na porta, você quer esse negócio? Eu não quero esse negócio, mas se o negócio é de Deus, eu estou nele, porque o projeto é do Senhor. Você entende a diferença? Coração quebrantado, contrito, é aquele que está como Josué, esperando, olhando lá para a muralha, esperando o anjo do Senhor mostrar o projeto. Ontem a gente ouviu, de tarde, vocês não estavam aqui, o Lorde falando, de como foi uma das suas experiências, quando o Shakarian, aquele que fundou a Donep, foi visitá-lo. É interessante, porque esse projeto lá do Shakarian, desligar esse negócio aqui, senão não vai dar certo. Esse projeto lá do Shakarian, eu não sei se quantos conhecem a história dele, do fundador da Donep. Ele não foi um projeto dele. Um dia ele estava orando, passou uma madrugada orando, Deus lhe deu uma visão do que ele ia fazer no mundo, que ele ia levantar homens de negócios em toda a terra, e daí em cima disso ele começou um projeto que está espalhado no mundo inteiro. E ele vai visitar na cadeira de rodas lá o Lorde, para dizer, olha, Deus tem uma palavra para você. É interessante como esse homem falou 3 ou 4 vezes, que eu ouvi nas suas palestras, ele dizendo que Deus deu-lhe uma palavra, a palavra do $1 bilhão. Você lembra que a gente ouviu aqui? A palavra das 50 libras, das 5 para 50, queridos, é assim que Deus quer trabalhar com os pastores de Israel. Eu não estou falando de pastor de igreja, eu estou falando de homem e mulher de Deus espalhado por essa terra. Homem de negócio, mulher de negócio, gente que está na fábrica, na oficina, porque nós somos os pastores dessa nação. E se o Brasil vai mal, a culpa é nossa, porque não temos cumprido o nosso papel,
Porque a hora que cumprimos o nosso papel, do jeito de Deus, no poder do Espírito Santo, o memorial que vai se levantar nessa terra é o da glória do Senhor. Quero encerrar orando com vocês. Eu fiquei pensando, Senhor, tu tens certeza que eu tenho que falar essa palavra? Eu confesso para você que eu escolhi um outro sermão que está aqui aberto. E eu vim com os dois. Eu tenho que falar a verdade para você. Que palavrinha ruim de terminar esse negócio. Eu estou falando sério, não estou brincando. Mas eu tenho convicção que Deus me mandou trazer essa palavra hoje, e não outra. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar pastores segundo o coração dEle. Gente que entenda que assim como qualquer outro ministro de Deus na face da terra, você também é ministro de Deus. Talvez você não tenha um templo sobre a sua cabeça. Talvez você tenha um escritório. Talvez você tenha uma planilha. Mas Deus está fazendo de você o ungido dele para aquele lugar e para esse tempo. E eu quero dizer para você, muito maior do que você é capaz de pensar, Deus vai fazer por você. Eu podia contar para você várias histórias de como Deus trabalha. Podia dizer para você coisas tremendas, mas talvez você se sinta motivado com elas, mas eu quero dizer para você, você vai escrever a história, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Você é o ungido do Senhor. Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a tua empresa, vai usar a tua influência, mas precisa colocar no lugar certo. E uma palavra forte é: o mais poderoso homem precisa aprender a se submeter, primeiro a Deus, e aos instrumentos que Deus coloca no caminho dele, como aqueles que estão revelando os projetos de Deus, ou estão interferindo de alguma maneira na graça de Deus na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que aprender a se submeter uns aos outros. E é interessante porque ele não fala que esse é o mais poderoso ou aquele, ele diz uns aos outros. Se eu como pastor não aprender a me submeter a pessoas, eu vou pecar e vou levar a igreja à falência. Porque não vai ser mais a obra de Deus, vai ser a minha obra. Mas da mesma maneira, se você não aprender a se submeter como líder que você é, aos projetos de Deus e até a instrumentos de Deus, Deus não vai chancelar o seu plano. Ele vai ter misericórdia. Eu não vou dizer que você não vai ser bem sucedido. Talvez seja até bem sucedido. Mas no caminho vai deixar muita coisa que tem valor para trás. Muita coisa que tem valor. Um dos sentimentos que eu tinha no meu coração, quando eu comecei a pastorear, eu era um pastor jovem, 21 anos, quando eu assumi a primeira igreja, que eu pastoreei, não essa primeira igreja aqui. E talvez porque eu fosse muito jovem, vários filhos de pastor começaram a frequentar a minha igreja, quebrados, machucados, alguns que estavam afastados do Evangelho. E aí um dia eu orei com a minha esposa e falei: eu não quero ganhar o mundo para Jesus e perder os meus filhos. Então nós vamos começar a orar por isso, agora. E aí fizemos um pacto. Eu disse: se um dia, de alguma maneira, o meu ministério atrapalhar a conversão dos meus filhos, eu quero te pedir que você vá para qualquer igreja que eles sintam a alegria de estar e fique com eles lá. Mas como é que eu vou fazer? Eu sou esposa de pastor. Não me interessa. Nossos filhos têm valor e nós vamos colocá-los nas mãos do Senhor. Eu louvo a Deus porque os meus filhos, meu genro e nora,
trabalham aqui na igreja são ministros de Deus junto comigo, eu louvo a Deus por isso. E não é por uma questão hereditária, foram convidados por essa igreja, pela liderança dessa igreja. Eu tenho uma carta que eu guardo comigo da liderança dos adolescentes, pedindo: por favor, pastor, deixe o seu filho pastorear-nos aqui. E eu fiquei feliz. Por quê? Porque enquanto eu estou construindo do jeito de Deus, o projeto de Deus, Deus abençoa o que tem valor na nossa vida. Mas do jeito de Deus, não do meu jeito. Queria orar com você hoje, de uma oração de renovação. Eu sei que você já fez votos na presença de Deus. Eu sei que você já fez entregas na presença de Deus. Eu sei que você já colocou os seus recursos na mão de Deus. Eu não estou pedindo isso não, porque não é isso que importa para Deus. O que importa é que aquelas coisas que têm valor para você, porque é muito fácil a gente colocar no altar o que não tem valor para a gente, mas o que tem valor para você, você colocar hoje no altar e dizer: Senhor, vai ser difícil colocar no altar, mas eu quero viver por fé, por obediência e por entrega absoluta. A minha mente é muito lógica, a minha também. As melhores matérias que eu fazia era física, química, matemática. Tirava 10 em todas essas matérias. E fui estudar teologia, filosofia. A minha mente é muito lógica, mas Deus teve que quebrar a minha lógica para entender o sobrenatural de Deus, para entender o poder do Espírito, para entender a dinâmica da graça. E eu queria que você entrasse num outro nível, o nível da sabedoria de Deus, porque a sabedoria dos homens, a Bíblia diz, é loucura para Deus, e a loucura de Deus é a maior de todas as sabedorias. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, a gente vai fazer um gesto aqui, um gesto público, de consagração. Eu vou convidar você para vir aqui na frente e a gente vai colocar sobre o altar, na mão de Deus, o que tem valor para nós. Sabe o que tinha valor para Saul? A imagem dele, o que as pessoas pensavam dele como rei. Sabe o que tinha valor para Saul? Era se ele poderia habilidosamente controlar aquelas 210 mil pessoas. E Deus estava pedindo: Saul, me entrega isso. Eu não sei o que tem valor para você. Em momentos diferentes da minha vida foram coisas diferentes. Mas se hoje o Espírito Santo está falando, vai saindo do teu lugar agora, vem aqui para frente, a gente vai orar juntos. E esse é tempo de consagração, de entrega. Você vem se o Espírito falar ao seu coração. Se não falou, fica no teu lugar, querido. Porque esse é tempo do Espírito na nossa vida. Porque aquilo que a gente está colocando no altar vai ficar na mão de Deus. E quando você sair daqui, é como se alguém tivesse tirado a tua roupa. Você está entendendo? Mas alguma coisa abençoada vai acontecer na tua casa. Alguma coisa abençoada vai acontecer nos relacionamentos. Alguma coisa abençoada vai acontecer, porque Deus vai ser o Senhor. E a promessa é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas. O que é todo? Difícil de definir, né? O que é tudo? O que é todo? Todas, sem exceção, vos serão acrescentadas. Vamos orar juntos? Curva a sua fronte e você faz a primeira oração. O que tem valor e que o Espírito Santo falou com você hoje para você colocar sobre o altar? O que tem valor?
que o Espírito Santo tocou a tua alma. O que o Espírito Santo falou? Então responde. E se possível, não fala frases assim genéricas, fala coisas específicas. Senhor, estou te entregando isso. Senhor, estou colocando na tua mão aquilo. Senhor, você sabe. Agora quero orar junto com você. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Pastores do Brasil estão aqui. Os pastores dessa nação estão aqui. Homens e mulheres que o Senhor ungiu para fazer diferença nessa terra. Homens e mulheres que o Senhor empoderou de alguma maneira, porque eles são líderes. Homens e mulheres que o Senhor deu dons, mas deu dons abundantes sobre eles. E eles são testemunhas disso. E eu vou dizer mais, Senhor, alguns deles, por causa dos dons que o Senhor deu para eles, estão ganhando dinheiro até. Mas hoje o teu Espírito falou alguma coisa no coração deles. E eles estão trazendo aqui na tua presença, para colocar sobre o altar, aquilo que o teu Espírito está dizendo: filho, eu quero muito mais a simplicidade da fé, da obediência, da comunhão comigo, do que as coisas suntuosas que você possa fazer. Eu quero muito mais o teu quebrantamento, do que as coisas que você tenha. Você é o mais importante. Então nessa hora, Pai, eles estão dizendo: eu quero isso, Pai, eu quero ser o mais importante nas tuas mãos. Aquele que está sendo afagado no teu colo, aquele que está sendo conduzido na tua graça. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para enxergar as tuas possibilidades. Abre os meus ouvidos para ouvir a revelação do teu Espírito. Abre a minha boca para que as palavras da sabedoria do alto se manifestem. Abre o meu coração para que os rios de água viva, que abençoam, que matam a sede, que realmente revolucionam a terra, fluam de dentro de mim. Pai, abençoa. Quero pedir pelas famílias deles. Senhor, todos nós queremos ver os nossos queridos salvos. Todos nós queremos ver os nossos amados cheios da tua graça. Então, onde quer que eles estejam agora, quero te pedir: abençoa, Senhor, abençoa. Põe a tua mão de poder, abençoa, 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 Senhor. E se tem alguém aqui, Senhor, que tem um filho que está afastado do Senhor, ou que ainda não se converteu, Jesus, onde quer que ele esteja agora, que o Senhor comece a operar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que o Senhor coloque os teus mensageiros, que eles tropecem nos teus mensageiros, e que não venha um só, que venham 10, 20, 30, 50, quantos a tua graça, Senhor, que é infinita, puder derramar, porque nós queremos vê-los lavados no sangue do Cordeiro. Alguns estão perdidos, Senhor. Abençoa, abençoa e abençoa. E enquanto, Senhor, te servimos com inteireza de coração, com a simplicidade da nossa vida, mostra o mais abundantemente além da tua graça sobre nós, sobre os negócios também, Senhor. Mas quando estamos no centro, temos a tua promessa, e eu sei que essas coisas vão acontecer. Faz, Senhor, a tua bênção fluir no meio desse povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você agora. Não vai embora não. Dá a mão para quem está perto de você. E vamos cantar alguns trechinhos dessa canção. Depois o Elias vai vir aqui para o encerramento, Elias.
Só para a gente terminar com essa canção que é tão conhecida, não é? Acho que todo mundo conhece, né? Tudo entregarei. Conhece essa música? Muda, ó Senhor, o meu coração. Muda-me, Senhor, pra ser como tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Agora de coração. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tu és oleiro e barro sou, molda o meu viver, é minha oração. Muda, ó Senhor, o meu coração. Muda-me, Deus, muda-me, Senhor, pra ser como tu. Tudo entregarei, pra ser como tu. Tudo entregarei, pra ser como tu. Aleluia, amém. Mas que bênção terminar desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode permanecer onde você está, não circula, porque agora, antes da gente dar aqui aquela fecho, só queremos dizer muito obrigado a todos vocês que vieram. Espero que tenha sido uma bênção esse tempo com vocês aqui e no aprendizado mútuo. Queremos agradecer aos preletores das palestras, das plenárias, o Bob Edmiston, o Dr. Douglas, o Pascoal, o Deltan, que coisa maravilhosa, e os colegas preletores das plenárias, dos workshops. Foi uma benção, não foi? Eu passei por lá e todos bem frequentados. Agradeço muito a todos vocês, meus companheiros, ao Jules, ao Markerson, ao Wilson Silva, ao professor Wilson Silva, ao Márcio Valadão, que já foi, o Gamaliel, não é fácil não, rapaz, uma maravilha. Então, Deus é bom. Agradecemos ao Felipe
que organizou tudo isso, aqui o Felipe aqui da igreja, a equipe de música, aos companheiros da Holy Hour, e a feijoada você vai levar para casa se você quiser, por R$10 lá, vai dar uma maravilha, uma sustância. Você sai aqui, você já compra, se você desejar, só restam 54 deles lá atrás, ali, da feijoada, vai ser bom demais, você vai comer e você vai dormir, que é uma maravilha. Né? E o pastor Pascoal, que coisa fenomenal, Pascoal, meu irmão querido, hein? A igreja que nos recebe todos os voluntários. Valeu a pena, gente? Talvez devêssemos fazer mais um ou outro, em outra ocasião, não é verdade? De mútua ajuda, juntos somos melhores. Juntos somos melhores. A sabedoria do grupo é maior, por mais inteligente que você seja, há mais sabedoria aqui do que fora. Eu mencionei o Marcos. Marcos, muito obrigado. O Marcos deu o workshop lá e tudo, e organizou com a Vanessa e com o Vinícius a reunião do capítulo. Desculpa, Marcos, é falha nossa. Muito obrigado por tudo. Então, juntos somos melhores, há mais sabedoria no grupo. Vamos conversar, a equipe toda, e quem sabe realizar mais um evento. Isso aqui é um pioneiro para ver se funciona. Porque se funcionar, nós vamos ter na Costa Rica, em Bangalore, uma opção de outros lugares onde a rede se encontra. Porque é uma maneira de um ajudar o outro. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, ser forte. Então, queremos aqui, em nome do Global King, dizer a você que você é uma bênção. E alegrou o coração de todos nós estando presente aqui. Espero que amanhã você que é pai tenha um fenomenal dia dos pais. Você que é filho, honre o seu pai amanhã, telefone se estiver longe. Seu pai já partiu, agradeça a Deus pela existência dele. Que seja um domingo fenomenal. Muito obrigado a todos. A gente sempre termina cantando a doxologia. Você conhece a doxologia ou não? Alguém sabe essa palavra que é? A Deus Supremo Benfeitor. Sabe tocar, campeão? E simpatia contagiante. Nós vamos cantar a Deus Supremo. Ajuda aqui, vamos lá, é uma tradição nossa. É para dar ao Deus Trino toda a glória. Dá para sair aí ou não? A Deus Supremo Benfeitor, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dá. Eu amei, Aleluia! Vamos na paz. Muito obrigado.